Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. Essa frase é uma frase profunda. Quem quer paz, se prepare para a guerra. Agora, vamos ver se os nossos convidados aqui entenderam. Vou começar aqui pelo Neemias. É possível ter paz sem guerra? Então, hoje nós estamos vivendo no Brasil um momento bem complicado, né, da sua história. Hoje nós temos um presidente honesto, querendo melhorar o país e vivendo uma juristocracia. Tudo se decide no STF, tudo. No Brasil hoje, tudo se decide lá. Então, o Bolsonaro perdeu todos os direitos de operar durante a pandemia. Isso aí todos sabemos, né? Ainda que as narrativas digam que não, o STF tirou a autoridade do Bolsonaro de ser gestor durante a pandemia. O que o Bolsonaro pôde fazer na pandemia foi mandar dinheiro para os estados e deixar os estados fazer o que querem. Na CPI, todo o dinheiro que foi mandado não pode ser investigado pelos estados, pela CPI nos estados, não pode ser investigado nas prefeituras. Então tiram do Bolsonaro o poder de atuação e não investigam para onde o dinheiro foi. Então nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento muito crítico e nós precisamos, com guerras eu acho que ainda no Brasil não será o caso, mas precisamos ir para a rua manifestar o nosso desejo de que o presidente consiga fazer o seu mandato para que a população consiga ver as melhorias que a gente tanto anseia. Samuel. O pastor Neemias Brison, ele falseia a verdade. O Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, ela não tirou o poder do Bolsonaro de coisíssima nenhuma. Quando ele fala isso, eu vou atribuir ele à falta de conhecimento. Se ele estudasse um pouco sobre controle de constitucionalidade, processo legislativo... Controle de quê que eu não entendi? Constitucionalidade, eu tenho trava-língua. Faço tratamento com fonoaudiólogo. E processo legislativo, ele ia compreender que o Supremo Tribunal Federal, ele está para dizer o direito. Não existe mais a figura do rei Luís VI, do absolutismo. Ele centralizava o executivo, o legislativo e o judiciário. A função típica do legislativo é legislar, do executivo executar e do poder judiciário julgar. Nessa situação hipotética, toda vez que houver dispositivo contrário à Constituição, qualquer um dos legitimados no rol da Constituição podem interpor ação direta de constitucionalidade. E aí, para as pessoas leigas e ignorantes que desconhecem, acabam compreendendo que o STF está intervindo. E isso está estabelecido na Constituição de 88. O STF não criou agora. Eu quero só, porque ele me citou. O Daniel Silveira, Samuel, foi só julgado pelo STF ou ele foi indiciado, o STF fez denúncia, julgou e prendeu? O que o STF fez no caso do Daniel Silveira? Ao ter ciência de uma notícia-crime, que o senhor também estudasse, o senhor ia compreender, que pode ser de coercitiva imediata e imediata, o ministro Alexandre de Moraes, que é o juízo competente, um dos juízes competentes, ele mais os outros 10, para julgar, né, através de uma liminar, membros do parlamento, ou seja, da Câmara dos Deputados do Senado Federal, expediu um mandado de prisão, que foi prontamente atendido. No prazo tempestivo, a Câmara dos Deputados foi obedecido tudo que preconiza a Constituição. Comunicou e os próprios pares, os deputados federais, os amigos do Daniel Silveira, foram e continuaram com a manutenção. Se ali no pleno tivesse sido julgado a suspensão, certamente o Alexandre de Moraes teria que acatar. Eu acho que os deputados não podiam fazer isso, né? Zezinho. Olha, o pastor Neemias falou uma coisa que eu vou concordar com ele. O presidente Jair Messias Bolsonaro, alguma pessoa chegar com ele para falar de propina, para falar de coisa, eu acredito que tem uma blindagem muito grande e ele também não aceita esse tipo de coisa. Agora, já diferente do Centrão, do Ricardo Barros, que ele prevaricou o presidente, já diferente com os filhos dele, que ele deixa o Carlos Bolsonaro, que agora foi indiciado com rachadinha, já os dois, diferente do outro filho dele, mais novo, que eles estão comprando aí mansões milionárias, alugando coisas. É um patrimônio que multiplica cada dia, que são os filhos. São os filhos. Então afaste os filhos perto dele. O próprio Carlos Bolsonaro, que todos os dias é o marqueteiro do pai dele, que manda tocar fogo todo dia, e ataques ao Supremo e a todas as instituições. Quer dizer, essa política é um retrocesso. Então, criticar os Supremos, eu posso até não concordar, como a maioria dos brasileiros não concorda com determinadas decisões do Supremo, mas é o que está escrito na Constituição.
só se pegar a Constituição e rasgar. Mesmo eu não gostando, olha, vamos respeitar o Estado Democrático de Direito que existe, que estão querendo, dia 7, trazer o Estado que já existe. É difícil acreditar em bravatas que estão acontecendo aí.